quer? Vai, Senhor. Muito bem. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças por este tempo de ministração da sua palavra. Abençoa, Senhor, os teus servos que aqui estão. Abençoa aqueles que irão participar deste culto pela rede social. Direciona as nossas vidas conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Meu Deus, meu Pai, nós precisamos, Senhor, alimentar o nosso coração da sua palavra, a nossa mente, o nosso ser, meu Pai. Porque é isso que vai nos dar imunidade contra toda a força do mal, contra todo o poder das trevas. Meu Deus, meu Pai, age, Senhor, poderosamente para a glória do Teu nome. Que Teu nome seja exaltado, glorificado, Pai, neste lugar de oração. E através desta ministração, da ministração desta palavra, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos agradecidos. Pode sentar, por favor. Se eu perguntar para você o que é prosperidade, evidentemente que você vai nos dar várias definições sobre ela, né? Mas prosperidade engloba ser bem-sucedido, ter êxito, né? O resultado do nosso trabalho, ter sucesso, ter paz, né? E ter felicidade. Engloba também o bem-estar espiritual, emocional, físico, tudo isso alinhado aos propósitos e à vontade de Deus. Então isso é fundamental. A fonte, porque a fonte da nossa prosperidade não são pessoas. A fonte da nossa prosperidade não são circunstâncias. Mas a fonte da nossa prosperidade é o Senhor. É dele que vem a nossa vitória, é dele que vem a bênção, é dele que vem o milagre, é dele que vem a maravilha, é ele que toma a dianteira, é ele que abre a porta, é ele que sustenta com a manifestação da sua destra fiel, é ele quem faz. Então, irmão, esta é uma verdade que nós temos que cultivar no nosso coração. A fonte da prosperidade de um justo é o Senhor. Então isso é importante. O texto que nós lemos nos leva a entender que o fundamento da prosperidade é ter prazer na palavra de Deus, não é? E temer ao Senhor. Então esses são os fundamentos da prosperidade de um justo, não é? Então isso é fundamental que tenhamos firmado no nosso coração, né? O prazer à palavra de Deus significa dizer o quê? Ouvir, cultivar, ler, meditar nela, e o temor. E o que é o temor? O temor é uma postura de reverência, é uma postura de confiança, é uma postura de obediência e de respeito. Então o temor, irmão, ele tem que estar na nossa vida diariamente, em tudo que nós fazemos. Não só nas coisas de Deus, mas em tudo que nós fazemos tem que haver o temor, não é? Então isso é fundamental. Deus ama a prosperidade do justo. Você crê nisso? Amém. Deus ama a prosperidade do justo. Por quê? Porque a prosperidade do justo testifica dos cuidados de Deus para com cada um de nós, não é? E também a prosperidade do justo faz parte das promessas de Deus para nós, irmãos. Então é fundamental que isso esteja afirmado no nosso coração. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 35, versículo 27. Glorificado seja o Senhor, porque tem prazer na prosperidade do justo. Então Deus quer que sejamos prósperos, irmãos. Deus quer que tenhamos êxito em nossa vida.
Deus quer que sejamos bem-sucedidos. Deus quer que haja bem-estar emocional, físico, espiritual na nossa vida. Porque tudo isso vai testificar às pessoas, a começar da nossa família, que Deus está cuidando de nós. Não há nada que Deus não possa fazer, viu? Vamos confiar nos propósitos de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E as coisas pelas quais estamos buscando, presta atenção, nós temos que crer que elas irão sim acontecer nas nossas vidas. Aleluia. Você ouviu isso? Aleluia, Jesus. As coisas pelas quais estamos buscando, nós temos que crer que elas irão acontecer nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que ter essa certeza, nós temos que ter esta convicção no nosso coração. Mas não é fácil. Se trata de um processo aonde a oração perseverante e a busca ao Senhor são fundamentais para que elas aconteçam na nossa vida. Então, irmãos, oração perseverante, oração clamor na igreja, oração lá na sua casa, perseverante, significa com firmeza, que não se deixa abalar, que não se deixa abater, irmão, mas seja uma coisa permanente, constante, firme na nossa vida, para que estas coisas aconteçam. E buscar ao Senhor, a oração faz parte de buscar o Senhor, como eu já ensinei. Mas buscar o Senhor, irmão, é um todo. Buscar o Senhor é ter prazer na presença dEle, é ter prazer nas coisas do Senhor, é ter prazer na comunhão com os salvos, sabe? É buscar a orientação dEle, é ouvir a sua palavra, guardar a sua palavra, cultivar a sua palavra. É isso que é buscar o Senhor. Alguns oram, mas não buscam. Aleluia, Jesus. Porque quem busca ora. Glória. Alguns irmãos oram, mas não buscam. Mas aqueles que buscam, eles têm uma oração perseverante, contínua. Glória a Deus. Sabe, debaixo da unção gloriosa do Espírito Santo. E essas coisas são fundamentais para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. O próprio Senhor Jesus falou sobre a perseverança na oração muitas vezes, não é? E a busca ao Senhor. Então nós temos que confiar, irmão, e esperar no Senhor. Confiar e esperar. Deus tem o seu tempo, mas no seu tempo as coisas vão acontecer. Aleluia, como tem acontecido nas nossas vidas, né? No tempo de Deus elas vão acontecer sim. Aleluia. Nós temos que crer que essas coisas vão acontecer. E mais, e não ter medo, irmãos, das más notícias. Não ter medo das notícias que vêm agredir nossa fé. Não ter medo das notícias que vêm agredir a nossa vida espiritual. Olha que coisa gloriosa. Olha o que o Salmo 112, versículo 7, ele diz. Palavra de Deus, hein? Não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração, ele é firme. Aleluia. Ou seja, irmãos, quando nós temos a certeza, quando nós temos a convicção de que Deus está de fato no controle de todas as coisas da nossa vida, sabe? Isso acalma a nossa alma, Aleluia. acalma o nosso coração, Glória a Deus. sabe? E ficamos firmes, irmãos. Então nós vamos temer mais notícias. Então isso é importante que aconteça nas nossas vidas, sabe, irmãos? Então nós temos que tomar posse dessas palavras que nós estamos ouvindo aqui e ter a convicção. Não importa o momento que você esteja passando, não importa a circunstância, porque nem sempre a nossa realidade é fácil, nem sempre a realidade que nós estamos vivendo é aquela que nós queremos viver, não é verdade? Nem sempre, irmãos,
Nós estamos na calmaria e muitas vezes nós estamos numa tremenda tempestade. Mas não importa, mesmo assim, nós temos que ter a certeza, nós temos que ter a convicção de que Deus está sim no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada na tua vida. Não perdeu, não, irmão. Não perdeu. Aleluia, Jesus. Sabe, não perdeu mesmo. Não importa o que as notícias dizem, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que os demônios semeiam, não importa nada disso. Deus não perdeu o controle de nada na sua vida. Ele continua no controle de todas as coisas. E não pode ser uma frase de efeito. Ah, Deus está no controle de todas as coisas. Não, tem que ser a expressão da nossa verdadeira confiança, da nossa certeza. Sabe, irmão? Amém, Jesus. Então, nós temos que ter confiança nisso. E não pode se tornar, como se torna na vida de muitos cristãos, frases de efeito. Quantas frases de efeito nós vemos aí? Quantas frases de efeito? Não, irmão, não. Isso não é frase de efeito, não. É a expressão verdadeira da nossa convicção, da nossa confiança. Então eu posso dizer, manifestando essa confiança, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas da minha vida. Eu creio, é minha convicção, é minha certeza. E desta forma eu dou resposta ao meu inimigo. Desta forma eu não deixo o Satanás sem resposta. E o que o Satanás precisa é de resposta do servo de Deus. E ele sabe quando nós estamos falando uma frase, simplesmente uma frase de efeito, irmãos. Ele sabe. Mas quando é a expressão da nossa convicção, haverá unção naquilo que a gente fala. Amém. Haverá unção, irmãos, das nossas palavras e poder. Aleluia. Aleluia. E isso fará grande diferença, não é? Então, quando eu tenho essa convicção, essa certeza, irmão, o meu coração se acalma. Acalma o teu coração. Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir essas portas. Deus vai direcionar. Deus vai dar vitória. Acalma teu coração. Glória a Deus. Acalma, se você tem convicção de que Ele está no controle da tua vida, acalma teu coração. A gente tem um período que isso acontece, mas quando nós somos ministrados pela palavra, irmão, aleluia, isso nos fortalece, nos anima, nos levanta, nos direciona. Às vezes a gente fica assim abalado pelas circunstâncias, mas por isso que vem a palavra de Deus sobre a nossa vida e ela nos anima, ela nos levanta. Amém? Ela nos levanta. Sabe, irmão? Então nós não podemos esmorecer. Bom, isso é tudo, isso, irmãos, está relacionado a tudo da nossa vida. Na nossa vida secular, né? Não podemos esmorecer. No ministério, não importa o que aconteça, não podemos esmorecer. E assim é a nossa vida. Ou Deus está no controle, ou Deus não está. E algumas coisas nós entendemos o trabalhar de Deus. Mas eu digo, eu não entendo, mas eu creio que Ele está trabalhando. Aleluia! Eu não entendo o trabalhar de Deus muitas vezes na minha vida. Eu como pastor não entendo. No meu ministério, mas eu sei, tenho convicção de que Ele está trabalhando. Não importa se eu entendo ou não. Amém. Ele está trabalhando, Ele faz do jeito dele, do jeito que Ele quiser, mas Ele faz para mostrar o seu poder e para mostrar a sua glória. Aleluia, Jesus. Olha o que Provérbios, mais uma vez a palavra de Deus, 16, versículo 20, ele diz: quem ouve os ensinamentos prospera. Quem confia no Senhor será feliz. Amém. É a palavra de Deus, não é? Amém. Vou ler de novo, que entra no teu coração como uma flecha, né? Como uma flecha. Quem ouve os ensinamentos prospera. Quem confia no Senhor será feliz. Glória a Deus. Não é? Então, Aleluia. nós estamos ouvindo o ensinamento do Senhor, né? Que esses ensinamentos venham direcionar a nossa vida para que a prosperidade ela aconteça. Todos nós conhecemos muito bem o capítulo 17 de Jeremias 7 e 8, aonde
numa metáfora, ele compara o homem de Deus como uma árvore. Mas uma árvore, irmão, que não depende de circunstâncias. Uma árvore que não depende das estações do ano. Ele compara o homem a esta árvore que não depende destas coisas. Há uma árvore que depende somente de Deus. Aleluia. E você é esta árvore que depende só de Deus. Amém, Jesus. Amém? Você não depende dos tempos do ano. Você depende de Deus. E diz a palavra que as raízes delas são profundas, que ela vai até o ribeiro para se alimentar. Mesmo na adversidade, ela produz frutos. Então, mesmo quando passa dificuldade, mesmo quando passa luta, circunstâncias adversas, irmão, este homem, comparado a esta árvore, ele vai dar seu fruto. Aleluia! Porque o fruto que ele vai dar não depende de circunstância, não depende de pessoas, mas depende da fonte da prosperidade, que é o Senhor. Aleluia! Amém, irmãos? Que é o Senhor. Porque muitos de nós, a gente fica olhando só para as pessoas, para as circunstâncias, para os dilemas, para as lutas, para os levantes, a gente não chega a lugar nenhum. É, Jesus, amém. A lugar nenhum. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos encoraja e nos leva a lutar. Aleluia. Porque tem a parte de Deus e tem a nossa. Não é assim? Não tem a parte de Deus a nossa? Pode deixar que Deus faz a parte dele. Amém. E nós temos que fazer a nossa também. Prosperidade não significa cruzar os braços e falar, Deus vai me dar tudo. Não é isso. Prosperidade significa que você vai receber a palavra de encorajamento. Você vai saber quem é a fonte da tua bênção. Aleluia. Ele vai estender a mão sobre a sua vida. Ele vai encorajar você. Você vai à luta e ele vai abrindo as portas diante de você. E ele vai honrando as atitudes. Aleluia! É isso que significa. Isso é muito importante, não é? Então nós aprendemos, irmãos, aqui que a bênção ela é condicional. A bênção depende de condições. E a condição para a bênção é posicionamento de fé, é posicionamento espiritual. Uma vez eu falei uma coisa aqui, irmãos, há muito tempo, que muita gente, quando percebe que vai ter que lutar muito para obter uma coisa, a pessoa abre a mão. E a gente vê isso muito no meio cristão. Quando a pessoa percebe que ela pode até ter, mas que para ter ela vai ter que lutar muito para chegar lá, ela abre a mão. Mas não faça isso não. Luta esta guerra. Amém. Aleluia, porque a vitória será sua. Luta, não desista. Mesmo que você perceba que você vai ter que lutar muito. Eu, quando comprei minha casa, sabia que eu ia ter que lutar muito. E teve momento que eu pensei até, puxa vida, eu vou deixar para lá. Porque tudo contra. Mas nós resolvemos lutar confiando na palavra de Deus. E Deus falou, eu vou te dar o Monte Hebron. Não é? E foi isso que aconteceu. Deus foi fiel. E no chaveirinho tinha um coração branco. Quando nós pegamos a chave, escrito, Deus é fiel. Então, glória a Deus. Posicionamento, tem que lutar. Vai à luta, não desista. Você vai ter essa vitória. Então não desista se você tiver que lutar. Luta, irmão. Deus vai interagir com você. Você lembra de Samã? Deus interagiu com ele. Ele sozinho, ele defendeu seu campo de lentilha contra os filisteus. Por quê? Porque Deus esteve com ele, porque ele resolveu reagir e agir. Então é isso que nós temos de fazer na nossa vida para que a prosperidade venha sobre nós. E para finalizar, porque isso aqui não estuda, é uma palavra, 3 João 1:2 diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A alma dele é próspera, mas ele tem que ser próspero também. Amém? Então é isso para conosco, irmão. A nossa alma tem que ser próspera, mas nós temos que ser prósperos também. Então é mudança de mente.
Você lembra da palavra do domingo? Quebrar as ataduras da maneira de pensar, quebrar as ataduras da inquietação, quebrar as ataduras do modo de falar. Amém? Do falar de derrotas. Então são ataduras que nós temos que quebrar na nossa vida, tendo o poder de Deus em nós e a palavra de Jesus na nossa vida. Amém, gente de Deus? Fiquem em pé. A pretensão aqui não era trazer um estudo não, só uma palavra com relação a isso. E algo que vocês conhecem bem, né? Vocês sabem muito bem disso. Glória a Deus. Pai de poder, Pai de glória, te damos graças por este tempo de ensinamento e de ministração da sua palavra, aonde o Senhor traz a nossa memória, Senhor, os seus ensinamentos, Pai. Deus amado, continua falando conosco, continua direcionando as nossas vidas, Senhor. Como é bom estarmos aqui, Senhor, nesta casa de oração, ouvindo a sua palavra, Pai. Ah, Deus, prospera teu povo, prospera a belezinha desta casa. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, estende tuas mãos poderosas, aonde colocar as mãos e sejam bem-sucedidos, porque assim diz a sua palavra. O Senhor nos colocou por cauda e não por... O Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Então honra o servo, honra a serva, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o crescimento de cada um deles venha glorificar e exaltar seu santo nome, porque o Senhor é a fonte deste crescimento, o Senhor é a fonte desta prosperidade, o Senhor é a fonte desta bênção, Senhor, sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos.